pessoal, eu sou a Carol Leal e sejam todos e todas bem-vindos ao canal da Intrudeira. Hoje daremos sequência ao Por uma História dos Carnavais de Porto Alegre, nosso segundo episódio sobre o intrudo. Falaremos a respeito do intrudo na cidade de Porto Alegre. Bora conhecer? Bom, em Porto Alegre, as comemorações carnavalescas, festejadas na forma do intrudo, parecem ter feito parte das vivências do povoado desde o início. Porto Alegre começou a ser ocupada ainda na primeira metade do século XVII, mas o seu processo de povoamento só teria início com a chegada dos casais açorianos em 1752. O pacato vilarejo passou a ser a sede da administração do governo provincial no ano de 1773 e foi elevado à categoria de município só por volta do início do século XIX, quando contava com uma população de quase 4.000 habitantes. Segundo Atos Damascenos Ferreira, jogava-se intrudo na cidade desde os primeiros anos da colonização. Diferentemente de outras regiões nas quais o intrudo abrangia uma gama mais variada de troças e jogos, em Porto Alegre o que encontramos foi predominantemente uma brincadeira, na qual os foliões atiravam entre si os limões de cheiro, águas de seringas e até farinha, onde os passantes eram muitas vezes pegos de surpresa e obrigados a resignar-se com roupas molhadas ou sujas pelos brincalhões. O objetivo era mesmo molhar e sujar o adversário. Sobre as batalhas de molhadelas, em 1852, o jornal Crônica de Porto Alegre afirmava que dantes esse fogo aquático principiava nos dias de Natal em forma de guerrilha e ia tornando-se em fogo de descargas ao passo e medida em que os dias de intrudo se aproximavam. Agora, a guerra intrudal principia no domingo, vai ficando mais crua nos outros 2 dias e quem sabe até onde iria ela se a quarta-feira de cinzas não viesse logo dizer Pax Vobis, ou seja, a paz esteja convosco. O jogo ocorria nas principais ruas da cidade, onde grupos saíam munidos de seus limões de cheiro a buscar inimigos, enquanto outros faziam emboscadas às vizinhas ou eram apanhados de surpresa por elas. Em 1852, o Crônica de Porto Alegre registrava: à tarde principiou o jogo intrudal a desenvolver-se, mas como todas as coisas, principiou pelo mais miúdo. Não houve rapazinho imberbe que não saísse à rua armado de guerra, quero dizer, com seus tabuleiros de limão. E do que eu gosto? Ver esses franguinhos que mal mostram nas carinhas rosadas a penugem de uma barba vindoura atirando limões às senhoras mais respeitáveis. O cronista do jornal destacava também a presença do jogo entre a população negra da cidade, afirmando que se via nas ruas negros correndo atrás de outros negros para os meter nos rios ou nas chinas. O intrudo, estritamente familiar e doméstico, era algo próximo de uma ficção. Os mais antigos relatos mostram que, embora ocorressem batalhas de limões de cheiro entre as famílias amigas, ficar de tocaia nas janelas e ensopar passantes distraídos era um dos principais prazeres das donzelas da terra, como bem destaca o historiador Alexandre Lazari. John Lucock, comerciante inglês que chegou ao Rio de Janeiro em 1808, em decorrência da abertura do comércio da colônia às Nações Amigas, estendeu seus negócios até aqui o sul, e em sua estada na cidade de Rio Grande, acabou se tornando uma vítima do jogo intrudesco, sendo atacado por chuvas de limões de cheiro provindos das filhas do governador. O protagonismo das mulheres era uma das principais características do jogo, fossem elas da elite ou de classes populares. Aquiles Porto Alegre, escritor e jornalista gaúcho, fundador do Jornal do Comércio, em suas reminiscências sobre o Carnaval de Porto Alegre, lembrava que quem quisesse se transportar ao antigo intrudo de Porto Alegre havia de lembrar-se que na Rua Nova, em casa de Ângelas e Perpétuas, havia nas 3 tardes de intrudo um perfeito bazar de banheiras, gamelas, bacias, alguidares, seringas, copos, canecas e canjirões, a não deixar impunes os transeuntes, que no alto da bronze, além de tudo isso, ainda havia o vermelhão e o polvilho e os pós de sapatos, e que a moçada de Porto Alegre saía a pé ou a cavalo, com a competente cestinha de limões de cheiro ao braço, acompanhados de criados com os respectivos suplementos, a molharem aqui e acolá as descuidadas, ou não descuidadas, que se achavam às janelas. As donzelas da terra participavam e gostavam da brincadeira. Organizavam o arsenal, ficavam de tocaia em suas janelas às esperas dos rapazes para molhá-los, ou então saíam às ruas para atacá-los. O intrudo familiar doméstico, ao que tudo indica, era aprovado pelos habitantes da província.
O intrudo público, contudo, nem sempre era visto com bons olhos, tornando-se muitas vezes um problema. Tanto é que a Maria Antônia, uma meretriz de 29 anos que residia no Beco do Fanha, no Carnaval de 1872, utilizou a brutalidade com que foi caracterizado o jogo do intrudo público para justificar os seus ferimentos, oriundos provavelmente de violências e agressões físicas de que fora vítima. Em seu depoimento, ela afirmara que foi à casa de uma amiga, moça sua conhecida, a fim de jogar o intrudo, e que no retorno foi atingida por limões de cheiro que a fizeram cair e por isso teria se ferido, negando a versão do Alferes Guimarães de que Jorge, escravo de Dona Teresa Emília de Lima, é quem teria lhe agredido. Apesar de proibido pelo Código de Posturas Municipais, nem mesmo durante a Revolução Farroupilha, com a cidade sitiada pelos farroupilhas entre 1836 e 1839, a população deixou de brincar o intrudo. Contudo, provavelmente em consequência do cerco da cidade, do aumento da população devido à presença das tropas durante a Revolução Farroupilha e do comércio com a área colonial, ameaças de epidemias foram frequentes na cidade na década de 50. E justamente por causa da epidemia de cólera, que vai atingir a cidade, a partir de 1856 não se jogou mais o intrudo em Porto Alegre. Em 1857, o jornal O Guaíba noticiava que o limão havia desaparecido, cessando os batizados públicos. Em seu lugar, as máscaras, ainda em pequeno número, mas sempre assaz para indicar as futuras alegrias, lembrando-se que a criança virá a crescer. Indicava também a ocorrência de bailes masquês no Café da Fama, com a presença das famílias e de máscaras que se distinguiram pelo humor nos papéis que desempenharam. No final da década seguinte, o velho intrudo retornaria. Em 1869, jogou-se muito intrudo, que desde 1855 estava abolido. Tanto que já não eram suficientes os limões. Serviam bacias, jarros, canjirões, copos, canecas grandes, seringas que levavam uma medida d'água, noticiava o jornal Arcádia. O retorno da prática intrudesca foi creditado a Maria Isabel de Souza Alvim, mulher do então presidente da província, Antônio da Costa Pinto e Silva, que naquele ano teria jogado o intrudo, causando muita polêmica na cidade durante um bom tempo. O retorno do intrudo e as disputas e divergências em torno de sua prática serão o tema do nosso próximo episódio. Não deixe de conferir, valeu?